Olá pessoal, tudo certo? Essa semana, como alguns já devem saber, né, nós estamos em suspensão de aula na faculdade e a gente vai continuar as nossas tarefas aqui online. Estou fazendo esse vídeo aqui para passar essa aula para vocês, porque o nosso calendário não vai mudar. E a próxima aula também de instrumentação, quem está fazendo também instrumentação, eu vou fazer uma aula online e vou passar tarefas no AVA também. Aí retomando o que a gente passou na aula passada, né, nós cobrimos o assunto de circuito RLC, nós passamos também esse assunto de função transferência, fizemos alguns circuitos algumas funções de transferências de uns circuitos RC, RLC. Depois a gente fez as funções de transferência equivalentes de impedância para o resistor, capacitor e indutor. Fizemos alguns exemplos para esse tipo de modelagem, usando a função de transferências individuais desses componentes passivos. Aí eu deixei esse exercício para vocês fazerem, né? Se vocês tiverem dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar lá no AVA que eu vou responder. E essa semana nós vamos falar do espaço de estado. O espaço de estado, ele é uma outra representação de um sistema dinâmico, né? E até agora eu tenho falado muito do sistema de função de transferência, que é uma modelagem em frequência. E lá você tem, como a gente tem escrito, como a gente tem falado, né? Você tem normalmente entrada e saída. O seu sistema é um bloco. O seu sistema vai ser um bloco. Você vai ter uma entrada e uma saída. Você vai ter uma função de transferência, tá? Essa função de transferência, ela é muito boa, principalmente para análise de transitórios, para sistemas lineares, para sistemas que são SISO, né? Vocês ainda vão encontrar muito esses termos. Lá em controle vocês vão ver, uma das primeiras coisas que vocês vão ver esse termo SISO e MIMO. O que significa? É um sistema single input, single output. E MIMO é multiple input, multiple output. Para sistemas com função de transferência, a gente só trabalha com sistemas SISO. A gente pode trabalhar com sistemas MIMO, mas é muito mais complicado. E para espaço de estado, sistemas MIMO eles são muito comuns, que é múltiplas entradas e múltiplas saídas. E é relativamente fácil representar esses sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas com uma representação em espaço de estado. E uma segunda coisa é que, como você define os estados, e o que são os estados? Os estados são as variáveis, né? Por exemplo, você tem num carro, quando você pisa no acelerador, vai gasolina para o seu motor, o seu pistão faz uma força quando você explode a gasolina, essa gasolina faz uma força no seu pistão, o pistão gira o seu motor e esse motor está ligado na embreagem que vai para a roda. Então cada parte dessa você pode considerar como um estado.
né, se eles forem linearmente independentes, claro. É, e aí você pode analisar partes desse sistema. Por exemplo, às vezes você quer saber se o torque aplicado pelo seu pistão está suficiente. E como é que você vai saber isso se a sua função de transferência só é a entrada, o tanto que você pisou e a velocidade do seu carro, né? Então você tem que ter um modelo que descreve essas características internas do carro. Então aí, por exemplo, para dar mais um exemplo, né? A gente chegou a ver esse exemplo de sistema de suspensão no carro, e a gente tem uma força externa, que é quando você passa um quebra-mola, alguma deformação na pista, e você tem um deslocamento do carro. E toda a dinâmica, né, o atrito do amortecedor, a força da mola, toda essa questão, ela tá, essa dinâmica ela está incluída dentro da nossa função de transferência. A gente não sabe, por exemplo, o que está acontecendo lá dentro. E uma função de transferência e um espaço de estado, por exemplo, a gente pode fazer um espaço de estado com esse monte de variável, né, com parâmetros constantes também. E aqui, né, nesse motor elétrico, né, no motor de corrente contínua, a gente pode definir a variável de tensão aplicada nesse motor de corrente contínua e o torque que o sistema exige desse motor elétrico como entradas. Então você vai ter duas entradas e você pode ter como estados o ângulo desse motor, a velocidade desse motor e a corrente no indutor. E a sua saída pode ser qualquer combinação desses estados. E por que isso é interessante? Por exemplo, às vezes você só vai poder aplicar, você só vai ter a tensão aplicada no motor e você consegue saber o torque. Só que você não tem como medir a corrente do indutor dentro do seu motor. Então, com essa modelagem, você pode estimar essa corrente. Então, você pode fazer um controle que vai ponderar essa corrente, para essa corrente não seja muito alta, para diminuir o consumo de energia, para aumentar a vida útil desse motor. Então, para sistemas mais complexos, né, como no caso um motor de corrente contínua, considerando várias entradas, né, e considerando também que você precisa ter uma noção da corrente que está passando no seu indutor, é interessante você fazer esse modelo em espaço de estado. E aí a representação desses modelos em espaço de estado, você pode uma representação de equações diferenciais ordinárias, né? E você percebe que a representação que você mais vai ver é essa aqui da direita, que você tem no seu lado direito da igualdade os estados diferenciados, né, com a diferencial com a derivada de primeira ordem, desculpa. Você vai ter os estados do lado esquerdo da equação, as derivadas de primeira ordem, e essas derivadas de primeira ordem dos estados vão estar em função destes estados e da entrada. Praticamente essa equação que é o nosso espaço de estado. E a nossa saída ela é somente uma combinação, baseado nesses termos aqui, nesses parâmetros, dos estados e também da entrada. Mas o que rege o sistema é essa equação de cima aqui.
E aí, para você entender como é que a gente forma essas equações, a gente tem que ter um conjunto mínimo de equações que representam o sistema que você quer descrever, e ele tem que estar nesse formato. As derivadas da sua variável, aqui por exemplo pode ser uma corrente e uma tensão, a corrente de um indutor e a tensão de um capacitor, por exemplo, elas têm que estar em função das variáveis de estado não diferenciadas. Então você tem que isolar as derivadas do estado do lado esquerdo da igualdade, botando em função só das variáveis sem a derivada. E a mesma coisa para a nossa saída y. E aí é comum também você ver muitas vezes essa representação. Você vê que essas variáveis aqui estão em negrito. Aqui em cima elas estão em letra normal e aqui elas estão em negrito. E essas letras elas são maiúsculos. O negrito e o maiúsculo é porque você está representando esse x. Esse x é esse vetor coluna. O A é a nossa matriz quadrada, que nesse caso é 2 por 2. O x de novo é uma coluna, só que aqui é o x com derivado, né? A derivada primeira desse x, que é a nossa matriz coluna. O B é a matriz coluna da entrada. O U seria o nosso V aqui, a entrada, né? Que também pode ser uma matriz. É a mesma coisa para o Y. Então isso aqui é uma representação compacta de um sistema representado em espaço de estado. Você tem essas três representações que são equivalentes. E aí, como eu falei, né, você tem que isolar as derivadas das variáveis que você quer representar no seu espaço de estado. E tem algumas regras para você fazer um sistema em espaço de estado. Para uns circuitos básicos, para uns sistemas básicos como circuitos elétricos, né, RLC ou RC, e também para sistemas mecânicos e hidráulicos. Mas quando você pegar um sistema diferente, você tem que analisar que tipo de variável você quer controlar, medir, observar, tá? Então não é uma receita de bolo. Para alguns casos elas vão se repetir, mas nem sempre vai ser exatamente isso. Mas você pode seguir essa regra, por exemplo, para um circuito elétrico. Se você tiver capacitor e indutor, você vai definir as tensões no capacitor como um estado, porque você vê que a nossa corrente no capacitor ela depende da derivada da tensão no capacitor. Então, como você já tem uma derivada aqui, você vai usar essa tensão no capacitor como estado. Você vê aqui, você vai ter que ter uma derivada no seu lado esquerdo. Então, por que não usar já essa derivada aqui para determinar que a tensão no capacitor vai ser um estado? Mesma coisa para o indutor. Você pode definir que a corrente no indutor é um estado. E a partir disso você faz o conjunto de leis de Kirchhoff da tensão e da corrente para determinar as derivadas e as relações, né, as equações de estado para cada variável dessa. A gente pode fazer esse primeiro exemplo bem simples. Como eu falei, a gente vai escolher a variável de estado, a
a variável que tem a derivada. Então, a nossa variável de estado seria a tensão no nosso capacitor, nesse caso. E aí, a gente fazendo essa definição, a gente pode definir que a corrente no capacitor. Agora, né, a gente vai fazer um exemplo. A gente fez aquele exemplo simples, só para mostrar o conceito do espaço de estado. A gente vai fazer um exemplo um pouco mais complicado para vocês entenderem melhor a dinâmica na hora de construir essa representação em espaço de estado. Deixa eu mudar a visualização aqui, só um segundo. Pronto, agora está melhor. A gente desenhando o nosso circuito, né? Eu troquei aqui a entrada que era V para U, que é a representação que a gente mais costuma ver nos livros. E aí a gente pode começar analisando esse nó 1 aqui, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, que fala que as correntes de entrada é a soma das correntes de saída. Então, nosso IL é igual a IR mais IC, tá? E aí, lembra quando eu falei que é bom a gente usar as derivadas dos próprios componentes para determinar as variáveis de estado? Então aqui a gente pode usar a corrente do capacitor, que vai ser derivada da tensão no capacitor, a derivada da tensão no capacitor vezes a capacitância. E a gente pode usar também a tensão de queda no indutor, que é igual a L DIL dt. Então a gente pode usar essas duas variáveis como x1 e x2, né? Eu sugiro que vocês não substituem o nome dessas variáveis por x1 e x2 agora, porque elas representam as variáveis reais de fato, né? Então, até a gente terminar a representação, eu sugiro que não mude para não confundir. E aí, continuando, a gente pode representar o IL vai ser igual a IR, que é a tensão VC, que o nosso resistor, ele está aplicado a mesma tensão do que o capacitor. Isso é a tensão no capacitor sobre R, mais IC. IC é o que? C dVc dt. E aí, para a gente seguir a regra de antes, vamos representar a derivada com ponto e vamos isolar ela no canto esquerdo da igualdade. Vai ficar VC ponto igual a IL sobre C menos VC sobre RC. Então essa aqui, deixa eu fazer uma divisão aqui para não misturar. Beleza? Essa aqui é a nossa primeira equação de estado. V. Lembra que a gente definiu que essas aqui são as nossas duas variáveis de estado? Então aqui você tem a corrente no indutor, que a gente definiu como uma variável de estado, que aparece como derivada, e a tensão no capacitor, que também é a nossa variável de estado. E a derivada dessa variável de estado depende só das variáveis de estado sem derivada, da mesma forma que eu mostrei no slide passado.
E aí a gente vamos fazer agora a lei de Kirchhoff da tensão para essa malha externa aqui, que passa pelo indutor e pelo capacitor. Nós temos que a soma das tensões é igual a zero, então a fonte menos a queda de tensão no indutor, que vai ser VL, menos a queda de tensão no capacitor, que é VC. Isso é igual a zero. E aí, se a gente substituir, o VL vai ser L DI L DT menos VC, que é igual a zero. Tá? Agora a gente fazendo a mesmo algebrismo, separando o IL, botando em forma de ponto, né? Para a gente manter o padrão, vai ficar IL ponto igual a... Então, pessoal, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou na frente do computador aqui. Eu posso gravar minha tela para a gente cobrir esse capítulo 1.3 da unidade 1, que faz uma introdução de MATLAB. O objetivo desse capítulo é trazer para vocês as principais funções e situar vocês no software MATLAB. O nome MATLAB, aqui está escrito para vocês, né? Ele veio da palavra laboratório de matrizes, porque todo esse programa ele é baseado em matrizes, as variáveis são matrizes, tudo que você declara como variável é uma matriz, de uma forma ou de outra. E aí, começando aqui pelo livro de vocês, eu vou seguir aqui o guia que o livro propõe, e eu vou adicionar alguns comentários em como eu uso, quais são as coisas importantes que a gente pode usar no MATLAB, né? Mas na verdade vai ser um tutorial bem rápido, só como introdução. E aí eu espero que no mês que vem, quando a gente for fazer o nosso laboratório, a gente consiga fazer um laboratório junto para eu trabalhar junto com vocês, porque esse mês já estava lotado, muita gente já estava pegando o laboratório, eu não consegui reservar para esse mês. Eu espero que mês que vem a gente consiga fazer esse laboratório de MATLAB todo mundo. Mas de qualquer forma, vocês podem entrar no site do MATLAB. Eu vou passar para vocês esse site aqui. Deixa eu só ver qual é. Eu achei esse site, que é um link da Faculdade de Itajubá, né? Que eles têm um período de teste para os alunos poderem usar em casa. E aí eu vou disponibilizar esse link lá no AVA para vocês. E se algum de vocês tiverem curiosidade de mexer, ou já tiverem o MATLAB instalado no computador de vocês, vocês podem acompanhar o vídeo com o MATLAB e já fazer junto, tá? E vamos começar aqui com a janela principal. Quando você abre o MATLAB, você tem essa janela. Aqui em cima você tem a barra de tarefas com as opções para rodar, importar dados, tem como selecionar como que você vai plotar. Aqui tem outros aplicativos, né? Que se você for fazer, por exemplo, tem uns aplicativos de P&D, tem uns para você fazer fit de curvas, né? Mas por enquanto vocês não vão usar isso.
E a primeira parte é entender o que são essas janelas, né? Você tem 3 janelas principais. Uma janela é os arquivos, os scripts, tudo que você tem na sua pasta. Ele abre aqui na pasta padrão, que é a pasta bin, dentro do próprio MATLAB. Você tem a janela de comando, que é Command Window aqui. E aqui você pode escrever qualquer comando e ele vai funcionar como uma linguagem interpretada. Você digita o comando, por exemplo, vamos criar uma variável aqui, a igual a 3. Tá? Quando você apertar Enter, ele vai executar esse comando. E aqui do lado você tem o Workspace. O Workspace é uma lista com todas as variáveis que você tem dentro do MATLAB rodando agora. Por exemplo, quando eu rodei esse comando A igual a 3, a variável aqui foi na lista, e você tem o nome da variável e o valor que está dentro. Se você colocasse uma matriz A igual a 1,3,2, você vai ter uma matriz linha. Tá? Quando você bota vírgula é linha, ponto e vírgula você vai fazer uma coluna. Então vamos fazer de linha primeiro. Olha, deixa eu botar outro nome, deixar A igual a 3 e B. Aqui eu apertei para cima, tá? Se você apertar para cima, você tem os comandos que você já executou. Eu vou botar aqui B igual a 132. Aí você vai ver que tem 2 variáveis, a A, que a gente declarou que é um valor só, e a B, que é uma matriz 132 linha. Aí para fazer uma matriz com linha e coluna, você vai fazer ponto e vírgula, 3, 2, 1, vou botar as vírgulas aqui. Você pode botar vírgula ou espaço, funciona também na linha, mas para a coluna obrigatoriamente você tem que botar um ponto e vírgula. E aí você, desculpa que eu criei também o mesmo nome, deixa eu trocar o nome aqui, botar C, e aí você vai criar uma matriz, nesse caso aí são 2 linhas e 3 colunas, e você vai ver aqui também escrito. Aí a partir disso, aqui no livro de vocês, nós temos uma demonstração das funções básicas, né, matemáticas no MATLAB. Você pode explorar isso depois, como que funciona, tá? Um jeito de você utilizar saber como isso aqui funciona, né? Apesar de que aqui é um uso bem direto, mas você pode usar para qualquer função a função help. Você escreve help, o nome da função na frente, por exemplo, vamos usar sqrt, que é a raiz quadrada. Você aperta help, ele vai mostrar como que usa, qual é a saída, como que vai funcionar essa função. Tá? Essa aqui é bem simples, você não tem muito o que fazer, né? Se você fizer sqrt 4 aqui, ele vai sair 2, sem muito problema. E aí aqui, ó, ele tem um exemplo, não é muito intuitivo, né? Não faz muito sentido, porque aqui ele está dizendo que ele está criando um polinômio, que é 3x elevado ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x mais 1, que é essa matriz aqui, essa matriz linha. Na verdade não é, você está criando só uma matriz. Você pode depois usar isso como um polinômio, que aqui essa matriz ela vai representar só os coeficientes do polinômio. E a ordem é a mesma ordem que está aqui em cima. Primeira coluna, primeira é o fator de maior potência e assim por diante. E aí ele continua apresentando, ele apresenta essas funções. Você tem função roots, que é para você tirar a raiz de um polinômio.
Por exemplo, se você fizer pegar esse valor aqui, né? Esse vetor que ele mandou a gente, vamos botar aqui, polinômio. Escrever aqui, polinômio igual. Vamos fechar aqui, porque senão não vai. Pronto, a gente tem o nosso polinômio. Agora, se você fizer as raízes desse polinômio, roots, polinômio, e der um enter, você vai ter as raízes, 3 raízes para esse polinômio. Você vê que esse polinômio tem a raiz imaginária e conjugada, né? Mesmo quando não tem uma raiz imaginária, ele vai apresentar o valor imaginário como zero aqui, tá? Essas duas são as raízes imaginárias, que são as conjugadas, e você tem uma raiz real. E aí você tem essa função que ele determina aqui, que é polos e zeros. E aí você pode, só um segundo, estava ajeitando aqui o negócio. E aí você pode usar essa função para poder pegar os polos e os zeros de uma função de transferência, né, de um polinômio. E aí aqui você vai ter o numerador e o denominador. E aí você vai botar um polinômio para o numerador e um polinômio para o denominador. E aí você vai ter o polo e o zero. Não vai ser muito útil usar isso aqui agora para vocês, porque vocês ainda vão ver essa questão de polos e zeros no controle. Mas você pode usar essa função. E aí, se você quiser entender melhor, você pode pegar um nome aqui e fazer help pzmap. Então ele vai mapear os polos e os zeros, tá? E você tem também essa função tf, que escreve uma função de transferência no domínio da frequência, e você tem a função ss, que é a função que cria o seu modelo em representação de espaço de estado. Aí aqui ele vai exemplificar embaixo como que é feito isso. Vamos agora criar isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos ver se... Pronto, agora acho que a gente pode ter mais espaço, né? Eu só minimizei essa barra de cima aqui, tá? E é o seguinte, eu estou fazendo tudo aqui na janela de comando, mas a gente pode executar isso com um script. Se você vier aqui em cima, new script, ele vai abrir uma nova janela aqui com o script, para a gente digitar um script novo. Então, por exemplo, se você pegar esse código aqui, que ele está mostrando, ele tem aqui uma função de transferência e um espaço de estado, né? Aí ele pede para você descobrir os polos e os zeros, né, para essa função de transferência. Agora vamos copiar aqui o código. Desculpa que não foi. Vamos copiar esse código, que é um exemplo. E uma coisa. Aqui, ó, se você ver, na hora que você botar um código sem ponto e vírgula, o que vai acontecer? Você vê que tem um sublinhado ondulado, né? Aí ele diz... se você quiser suprimir a saída, você coloca um ponto e vírgula no final. E o que isso significa? Na hora que você executar isso aqui, deixa eu salvar aqui que eu criei um código novo. Na hora que você executar, você vai ter aqui embaixo, olha, as saídas. Então, por exemplo, você botou na variável num essa matriz linha. Então, assim que você que o seu código executar, ele vai
jogar aqui na sua janela de comando o resultado, tá? E vai representar esse resultado para todos os códigos que você não colocou um ponto e vírgula. Se eu executar de novo aqui, deixa eu fechar aqui. Se eu executar de novo isso aqui, com o ponto e vírgula, o num não vai aparecer. Olha, executei aqui de novo. Deixa eu só, aqui, ó, ver nessa parte aqui que eu executei, ó. Eu mandei executar esse untitled aqui, ó, que eu não dei título, né? Ele vai mostrar daqui para baixo, porque você não botou ponto e vírgula. Aqui você botou ponto e vírgula, aqui embaixo você não colocou ponto e vírgula. E aí ele vai fazer essa função transferência. É interessante para a gente deixar sem o ponto e vírgula, pelo menos eu agora que estou mostrando para vocês, que ele vai mostrar os resultados, né? Por exemplo, quando você criou esse TF com o num e o den aqui de cima, ele vai mostrar para você que ele criou uma função de transferência com as variáveis S, que é no domínio da frequência. E aí depois você fez o pzmap aqui, e ele vai tirar os polos e vai jogar em P. Olha, jogou em P os polos, e o Z ele vai jogar, e os zeros ele vai jogar em Z. Ó, 0 é igual a menos 16. Que está de acordo com isso aqui, né? O nosso zero é menos 16, aqui é a raiz do polinômio de cima, que é o numerador, e as raízes imaginárias do polinômio de baixo. São duas raízes, que é um polinômio de segunda ordem. E aí depois ele cria uma figura, né, que é criar uma janela. Na verdade, que vai acontecer? Primeiro essa parte aqui de cima, você vai fazer os polos e os zeros e ele vai jogar na variável. Se você fizer ele 100, ele vai criar essa janela com o mapeamento dos polos e os zeros com o eixo real e imaginário, naquele plano cartesiano imaginário real. E aí ele faz uma segunda figura, porque para manter essa figura que você criou com o pzmap, você cria uma segunda figura e aplica um degrau. Lembra que eu falei para vocês que para você ver a dinâmica de um sistema, você normalmente aplica uma entrada ou uma perturbação degrau? Esse degrau em inglês é step. Então, se você fizer step em cima do sys1, que é a nossa função de transferência do sistema, que seria essa função aqui, a gente vai ter uma resposta à entrada degrau. E aí você vê aqui que ele estabiliza por volta de 3 segundos e que o nosso ganho é 1, que condiz com nosso sistema, a nossa função de transferência aqui. Se você perceber, lembra lá do teorema do valor final? Quando a gente colocar S igual a 0, a gente tem o valor, o ganho, né, o valor em estado estacionário. Então, nós temos que quando você colocar S igual a 0, vai ficar 16 sobre 16, e você vai ter 16 sobre 16 vai dar 1, que vai dar o seu ganho em estado estacionário. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer... O próximo exemplo que o livro de vocês passa é um espaço de estado. A gente pode copiar isso aqui também. Vamos colocar embaixo aqui do nosso código. Vou escrever aqui, ó. E aí o que você pode fazer também para deixar seu código melhor? Você pode comentar. Você aperta % no seu teclado e aí eu vou escrever exemplo 1, e aqui eu posso botar outro comentário, exemplo 2. Para organizar seu código, você pode botar um comentário aqui também.
tá? Quantos comentários você quiser. E aí, nesse exemplo, ele está criando as 4 matrizes, né, que representam o nosso sistema em espaço de estado. Vocês lembram lá no nosso slide, a gente tinha 4 matrizes. E aí ele cria esse espaço de estado com essa função SS. Vamos rodar aqui para a gente ver. Deixa eu fechar todas as janelas. Para fechar todas as janelas, você pode escrever close all, que você vai fechar as janelas abertas. Se você ver aqui, a gente tem várias janelas abertas, né? Então, você aperta close all e ele vai fechar essas janelas. Não tem mais janela aberta. Então, se você quiser também colocar no início do seu código, você pode colocar, porque aí toda vez que você executar o seu programa, ele vai fechar as janelas. Tá? Uma coisa interessante também, às vezes, né, dependendo do seu código, se o seu código conter dentro dele todas as variáveis que você precisa, você pode dar um clear antes de iniciar o seu código. Isso aqui, esse código vai fechar todas as janelas. E esse aqui vai apagar todas as variáveis, tá certo? Se você ver aqui, ó, a gente tem várias variáveis que a gente deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Só um segundo. Só um segundo. Acho que agora vai aparecer. A gente tem aqui várias variáveis que a gente definiu nos exemplos anteriores e que elas vão continuar. E às vezes você não quer isso, porque se você manter a variável antiga, ela vai dar um erro no seu programa. Então, muitas vezes, já usei isso muito, é você fechar todas as janelas e apagar todas as variáveis. Isso é bem útil para que você não tenha um erro, porque você tem variáveis antigas salvas no seu workspace aqui. Entendeu? Por isso que o workspace é importante, porque você vai ver as variáveis. Se você tiver algum problema, você consegue entender como que as coisas estão funcionando. Tá? E aí agora a gente vai executar. Vamos executar o nosso programa aqui. Você vem aqui em cima, aperta Run para rodar o seu programa. Eu vou voltar aqui só para a gente economizar espaço para vocês verem tudo junto, né? Essa aqui era a nossa. Esse aqui é o gráfico de polos e zeros que a gente já tinha executado, né? Essa aqui é a janela de resposta da nossa função de transferência. E aqui é a janela de resposta da função do espaço de estado, que a gente aplicou um degrau. Só que se você ver aqui, a gente tem 2 entradas e 2 saídas. Só, você tem 2 linhas aqui para saída e 2 entradas. Você tem 2 colunas no B. Você tem 2 linhas no C e 2 colunas no B. Então, quando você vai executar, quando você executa um degrau, você vai ter 4 combinações de resposta, né? Para a entrada 1, a resposta da entrada 1 com a saída 1, a resposta da entrada 1 com a saída 1, da entrada 2 com a saída 1, e assim por diante. E aí ele
ele continua com a gente prossegue agora para mostrar como que funciona o Simulink, tá? O Simulink é um programa à parte. Eu não uso os scripts, é um programa diferente. Você pode fazer a interface desse MATLAB comum com o Simulink usando o Workspace, porque o Workspace é o mesmo para os dois programas. E aí vamos voltar aqui para a nossa barra. Você pode abrir o seu Simulink de duas formas. Você vem aqui, é o que eu mais uso normalmente. Eu já abro um modelo Simulink, tá? Depois de esperar um pouquinho, o nosso MATLAB, nosso Simulink abriu. E aí a gente pode criar um novo modelo. Se você lembra aqui, a gente pode fazer diretamente aqui, ó, criar um novo modelo Simulink. E você pode fazer por aqui. E quando nos dois jeitos, quando você clicar para abrir um novo modelo, ele vai criar essa página em branco para você botar os seus blocos. O jeito que você faz o seu Simulink, os seus programas em Simulink, é baseado em blocos. Lembra lá quando a gente passou lá na sala um sistema em blocos para determinar a sua função de transferência, entrada e saída? Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Por exemplo, você vem aqui na Simulink, blocos contínuos, e vai ter aqui Transfer Function e State Space, que é a função de transferência e espaço de estado. Aí o primeiro exemplo que o livro passa é fazer essa função de transferência que ele passou antes, no exemplo ali. Vamos lá no exemplo de novo, esse exemplo aqui. E aí a gente pode clicar duas vezes nele, ele vai abrir essa janela e você pode botar a matriz do numerador e do denominador. Aí o primeiro é o coeficiente mais à esquerda, a segunda coluna é o coeficiente mais à direita do numerador, e é a mesma coisa para o denominador. É 1 para o primeiro, 4 para o segundo coeficiente, 16. E aí quando você aplicar e dar OK, você vê que ele vai abrir, ele vai botar esses coeficientes do polinômio aqui na nossa função de transferência. Deixa eu fazer um zoom aqui para ficar melhor. Isso. Só mais uma vez. Isso aí. Então aí a gente pode mexer nesse bloco para qualquer lugar. E aí vamos fazer aqui agora, vem aqui no Sources, que é fonte, né, que seria as entradas, e você adiciona um degrau. E aí você pode botar o valor do degrau do jeito que você quiser. Eu vou deixar 1 para dar o mesmo gráfico que a gente teve da outra vez. E aí você pode vir aqui ou no Sinks, que é onde você coloca as variáveis, o resultado da sua simulação, e tem aqui também nos blocos mais utilizados o Scope, que é onde você vai salvar a sua simulação. Aí aqui em cima você tem o tempo da simulação que você quer rodar, e quando você aperta o play, ele vai rodar essa simulação aqui, ó, compilando, rodou, vai fazer um barulho. E aí você pode abrir o seu scope, né, que é parecido com o osciloscópio. Você clicar 2 vezes, você vai ter a sua resposta no tempo, tá? E o mesmo tipo de resposta que tinha dado, com ganho 1 e tudo certo. Então, eu acho que para essa primeira parte está suficiente, né? Esse primeiro capítulo aí do livro de apresentação do MATLAB, ele é para mostrar esse tipo de
introduzir vocês ao como usar o MATLAB. Ele tem aqui essas etapas aqui, sem medo de errar, que ele mostra como fazer algumas modificações. E seria legal se vocês tentassem entender o que está acontecendo aqui, fazer uns exercícios e tal. E aí a gente passa a usar mesmo na próxima aula, quando a gente for fazer os estudos de modelagem sistema RLC, um sistema mecânico, a gente vai fazer lá no laboratório, que a gente pode trabalhar junto. E aí o mês que vem, se tudo der certo, a gente vai ter esse laboratório para a gente fazer esse trabalho junto. E aí eu acho que por enquanto é isso, a gente fica assim. Eu vou passar para vocês o link da versão de teste do MATLAB, ver se vocês conseguem fazer o download com o e-mail da Pitágoras. Já perguntei aqui pro pessoal da TI se vocês têm acesso a essa licença do MATLAB para vocês usarem em casa, que vai ser muito útil, ainda mais se a gente conseguir poucos dias lá no laboratório. A gente pode fazer isso remotamente. Eu posso levar meu computador na aula, tirar umas dúvidas de vocês, entendeu? E a gente ir seguindo assim, beleza? Valeu, galera, um abraço.